Você já imaginou viver em um país onde é possível dirigir por horas sem encontrar outra pessoa? Lugares onde existem muito mais animais do que habitantes, cidades separadas por centenas de quilômetros e paisagens praticamente intocadas. Hoje você vai conhecer os 12 países mais despovoados do mundo em 2026, considerando a quantidade de pessoas que vivem em cada quilômetro quadrado. E pode acreditar, alguns deles vão te surpreender. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos começar esse ranking. 12º lugar. República Centro-Africana. Abrindo a nossa lista está a República Centro-Africana. Apesar de possuir uma área enorme, grande parte do seu território continua pouco ocupada. O país tem uma das menores densidades populacionais do planeta, com cerca de 8 habitantes por quilômetro quadrado. Boa parte dessa realidade acontece por causa das extensas florestas, da falta de infraestrutura e dos conflitos que marcaram sua história nas últimas décadas. Em muitas regiões, a natureza domina completamente a paisagem. Existem vilarejos separados por longas distâncias e estradas que praticamente desaparecem durante o período de chuvas. Mesmo enfrentando muitos desafios, o país abriga uma rica diversidade de animais e paisagens naturais impressionantes. 11º lugar. Cazaquistão. Na 11ª posição, aparece o Cazaquistão, o maior país do mundo sem saída para o mar. Com um território gigantesco, sua população fica concentrada em poucas cidades, enquanto enormes áreas permanecem praticamente vazias. Grande parte do país é formada por estepes, planícies e regiões semiáridas. Em alguns trechos, você pode viajar por centenas de quilômetros, vendo apenas campos abertos e pequenas comunidades. Mesmo sendo um dos maiores produtores de petróleo, gás natural e urânio do mundo, sua densidade populacional continua entre as menores do planeta, com aproximadamente 7 habitantes por quilômetro quadrado. 10º lugar. Mauritânia. A Mauritânia ocupa a 10ª posição. Localizada no noroeste da África, cerca de 90% do seu território faz parte do deserto do Saara. Esse clima extremamente seco dificulta bastante a ocupação do país. A maioria dos moradores vive próxima ao litoral ou às poucas regiões onde existe acesso à água. Com aproximadamente 5 habitantes por quilômetro quadrado, a Mauritânia é um dos lugares onde a paisagem desértica parece não ter fim. Dunas gigantes, temperaturas muito altas e longas distâncias fazem parte do dia a dia de quem vive por lá. 9º lugar. Guiana. A Guiana é um dos países menos conhecidos da América do Sul, mas também um dos mais vazios. Grande parte do seu território é coberta por florestas tropicais preservadas. A população se concentra principalmente na faixa litorânea, enquanto o interior permanece praticamente intocado. Isso faz com que o país tenha cerca de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Além da natureza exuberante, a Guiana ganhou destaque nos últimos anos após a descoberta de enormes reservas de petróleo, tornando-se uma das economias que mais cresceram no mundo. 8º lugar. Botsuana. Na 8ª posição aparece Botsuana. Localizado no sul da África, o país é conhecido por seus safaris, parques nacionais e pela enorme população de animais selvagens. Grande parte do território é ocupada pelo deserto do Kalahari, o que limita bastante o crescimento das cidades. Por isso, existem apenas cerca de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Curiosamente, Botsuana é considerado um dos países mais estáveis da África e consegue preservar grande parte da sua vida selvagem, atraindo turistas do mundo inteiro. 7º lugar. Canadá. Fechando a primeira parte do ranking está o Canadá. Muita gente se surpreende ao ver esse país na lista, afinal ele possui quase 41 milhões de habitantes. O segredo está no tamanho do território. O Canadá é o segundo maior país do planeta em área, mas boa parte da sua população vive perto da fronteira com os Estados Unidos. Já o norte do país é dominado por florestas, montanhas, lagos congelados e regiões de clima extremamente frio, onde quase ninguém mora. Por isso, sua densidade populacional fica em torno de apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Mas a partir de agora, o ranking fica ainda mais impressionante. Os 6 primeiros colocados possuem áreas tão vazias que parecem verdadeiros mundos esquecidos. E o país que ocupa o primeiro lugar consegue ser mais despovoado do que muita gente imagina. 6º lugar. Líbia. Abrindo a segunda parte da nossa lista está a Líbia. Localizado no norte da África, o país possui um território enorme, mas quase 90% dele é coberto pelo deserto do Saara. Isso faz com que a maior parte da população viva perto da costa do Mar Mediterrâneo, onde o clima é mais favorável. No interior, existem regiões tão isoladas que é possível viajar por muito tempo sem encontrar uma cidade. A densidade populacional fica em torno de 4 habitantes por quilômetro quadrado, colocando a Líbia entre os países mais despovoados do planeta. 5º lugar. Suriname. Na 5ª posição aparece o Suriname,
um dos menores países da América do Sul. Apesar do tamanho relativamente pequeno, quase todo o seu território é coberto por floresta amazônica. Mais de 90% da população vive na faixa litorânea, principalmente na capital Paramaribo. O restante do país permanece praticamente preservado, com rios, montanhas e uma natureza impressionante. Essa distribuição faz com que o Suriname tenha aproximadamente 4 habitantes por quilômetro quadrado, sendo um verdadeiro paraíso para quem gosta de natureza. Quarto lugar. Islândia. Em quarto lugar está a Islândia, uma ilha conhecida por suas paisagens que parecem de outro planeta. Vulcões ativos, geleiras gigantes, cachoeiras, geysers e campos de lava fazem parte do cenário. Embora seja um dos países mais desenvolvidos do mundo, sua população é pequena e está concentrada principalmente na capital, Reykjavik. Grande parte do interior permanece praticamente desabitada por causa do clima rigoroso e do terreno vulcânico. Com cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado, a Islândia é um dos lugares mais tranquilos para quem busca contato com a natureza. Terceiro lugar. Austrália. Chegamos ao top 3. Austrália ocupa a terceira posição. Apesar de ter grandes cidades como Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth, quase toda a população vive próxima ao litoral. O motivo é simples. Boa parte do interior australiano é formada pelo chamado Outback, uma região imensa, seca e com clima extremamente quente. Existem áreas onde a cidade mais próxima fica a centenas de quilômetros de distância. Mesmo sendo um país desenvolvido e com mais de 27 milhões de habitantes, sua enorme extensão territorial faz com que tenha apenas cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Segundo lugar. Namíbia. Na segunda colocação está a Namíbia. Localizada no sudoeste da África, ela é famosa pelo deserto da Namíbia, considerado um dos desertos mais antigos do mundo. As enormes dunas alaranjadas se estendem por quilômetros e criam algumas das paisagens mais bonitas do planeta. Como o clima é extremamente seco, poucas pessoas conseguem viver em boa parte do território. O resultado é uma densidade de aproximadamente 4 habitantes por quilômetro quadrado, fazendo da Namíbia um dos países menos povoados da Terra. Primeiro lugar. Mongólia. E o primeiro lugar vai para a Mongólia, o país mais despovoado do mundo em 2026. Localizada entre a Rússia e a China, a Mongólia possui um território gigantesco, mas uma população de pouco mais de 3 milhões de habitantes. Isso significa que existem apenas cerca de 2 pessoas por quilômetro quadrado. Grande parte do país é formada por estepes, montanhas e pelo famoso deserto de Gobi. Muitos moradores ainda mantêm um estilo de vida nômade, vivendo em tendas tradicionais e mudando de lugar conforme as estações do ano. É comum encontrar quilômetros e mais quilômetros sem nenhuma cidade, apenas paisagens naturais e rebanhos de cavalos, ovelhas e camelos. Essa combinação de território enorme e população pequena faz da Mongólia o país mais vazio entre todas as nações soberanas do planeta. E aí, você imaginava que a Mongólia ocupava o primeiro lugar? Ou achava que seria outro país? Conta para a gente nos comentários qual desses lugares mais chamou sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos rankings sobre os países mais curiosos do mundo. Até a próxima!